aleluia, 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 aleluia. Fica em mim e eu em vós, hei de ficar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Igreja da Glória, queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, ao meu lado, o círio pascal aceso, nos recordando que estamos no tempo da Páscoa e propriamente no 5º domingo. Não se trata de repetição, porque a cada semana da Páscoa somos chamados a aprofundar o sentido da ressurreição de Jesus em nossa vida. E é um mistério profundo, inesgotável. Hoje, as leituras trazem uma questão muito séria e muito apropriada para a nossa reflexão e meditação. Veja bem, todos nós, na vida, criamos vínculos. Ou seja, nos vinculamos a pessoas, a situações. E esses vínculos vão marcando a nossa identidade, nossas escolhas, nossa maneira de ser e viver. Por vínculo podemos entender projetos de vida, escolhas que nós vamos fazendo e vão direcionando o nosso caminho. O casamento é um vínculo, ser padre é um vínculo,
O trabalho é um vínculo. Os amigos são vínculos. E todas as outras situações às quais nos vinculamos. Ou seja, que cada um de nós escolhe viver. A experiência da fé, ela quer ser, para nós que vivemos a fé, o grande vínculo, o grande projeto, que determina os outros projetos da nossa vida. Estar aqui agora na missa, celebrando a Eucaristia, se declarar como católico, dizer para as pessoas, eu tenho fé, significa dizer que o meu vínculo primeiro é com Deus. Ou seja, com o projeto de Deus, eu acolho esse projeto na minha vida e torno esse projeto meu. E todos os outros vínculos, todas as outras escolhas, todos os outros projetos que eu tiver, serão decorrentes desse vínculo primeiro, que é a fé. Essa é a experiência de fé mais verdadeira, mais legítima, mais clara, mais profunda. Existem outras maneiras. E a nossa sociedade, a nossa cultura conhece muito bem uma fé assim líquida, como dizia o sociólogo Bauman, uma fé fraca, uma fé frágil, uma fé água com açúcar, uma fé sem densidade. É quando a gente escolhe outros vínculos primeiros, o dinheiro, o poder, a vaidade, o ter. E a fé é apenas consequência desse outro vínculo primeiro. Ou seja, eu também acredito em Deus, mas isso não é o mais importante da minha vida. Não é isso que vai determinar minhas atitudes, não. Eu rezo, vou à missa. Mais do que isso, não. Isso não interfere no meu casamento, não interfere no meu trabalho, não interfere no meu namoro, não interfere nos meus estudos. Não. É um rito que eu celebro simplesmente. Porque o mais importante é o dinheiro, é a minha vaidade, é o meu poder. São as escolhas primeiras que eu faço. Está compreendendo? Então, o que as leituras de hoje nos perguntam é assim: qual é o seu vínculo primeiro? Qual é o seu projeto primeiro? É a fé? E se for a fé, ela está determinando os demais projetos, as demais escolhas da sua vida? Ou não? E se não for a fé, qual que tem sido o lugar de Deus na sua vida? Vamos clarear isso a partir das leituras. Na primeira leitura, estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Ao longo de todo o tempo da Páscoa, essa é a primeira leitura. E no capítulo 9, começamos a conhecer a história de Saulo, que posteriormente será chamado de Paulo. Veja que interessante, o primeiro vínculo de Saulo, ele era fariseu, foi com o poder. Ele era rígido, observante da religião, mas a maneira de Saulo viver a religião era uma maneira rígida, severa. Tanto que, quando ouviu falar de Jesus, ele começou a perseguir os cristãos. Porque Jesus seria uma ameaça ao judaísmo, à religião pura, oficial. Então o primeiro vínculo de Saulo foi com essa rigidez. Foi com a verdade dele.
Até que um dia, indo para Damasco, para levar uma carta de prisão para os cristãos que viviam lá, ele se encontra com Jesus. Literalmente, ele cai do cavalo. E ali ele se encontra com Jesus. Fica até cego, vai para Damasco, começa a fazer parte lá da comunidade cristã. Agora, a partir de agora, um outro vínculo é Jesus. Não é mais aquele primeiro do farisaísmo. Mudou o vínculo de Saulo, mudou a escolha, mudou o projeto. Ele antes era perseguidor dos cristãos. Agora ele se faz cristão. Mudou o vínculo. E ele fica durante 3 anos em Damasco, com a comunidade ali, aprendendo, escutando, também pregando. E tem que sair de lá corrido. Damasco era uma cidade que tinha as muralhas. Ele começou a ser perseguido pela pregação do nome de Jesus. Os amigos dele tiveram que colocá-lo dentro de um cesto, descer com ele nas muralhas para ele fugir. E ele foi para Jerusalém. O texto de hoje é quando ele chega em Jerusalém. Os cristãos de Jerusalém estão desconfiados. Ele era perseguidor. Ele levava cartas de prisão. Não será um X9? Não será um traidor? Será que ele não está fingindo que converteu só para prender a gente? Então a primeira reação da comunidade de Jerusalém é desconfiança. Quem é esse? Será que essa conversão é verdadeira? Como a gente fica perto de pessoas que começam a mudar de vida, a gente não costuma perguntar: será que vai mudar mesmo? Ou é fogo de palha? Será que agora vai deixar de fumar mesmo? Será que agora vai deixar de beber? Será que agora vai fazer a dieta mesmo? Será? Será? Pois é, era assim que a comunidade de Jerusalém estava. Aí aparece Barnabé. E o que Barnabé faz? Tomou Saulo consigo, levou aos apóstolos, contou o que Saulo tinha visto no caminho, como o Senhor havia lhe falado e tudo o que ele fez. Ou seja, Barnabé foi aquele que fez o caminho de introdução de Saulo na comunidade cristã, apoiando, estendendo a mão para ele, confortando. E aí os apóstolos então acolheram e confiaram em Saulo. Nós temos que ser Barnabé para os outros também, para aqueles que estão à margem, para aqueles que sofrem algum preconceito, alguma discriminação, para aqueles que não têm a confiança necessária. Ser Barnabé é ser aquele que resgata a pessoa. Ser Barnabé é ser aquele que confia, que acredita, que apoia, que estende a mão. É isso que Barnabé fez. E Saulo então começou a conviver com aquela comunidade. Veja, não basta a adesão a Jesus, a nossa fé, ela é primeiro a adesão a Jesus, mas isso me leva à comunidade, aos irmãos, aos outros. Saulo agora pode conviver com a comunidade, pode estar lá com eles. E para terminar, o entusiasmo de Saulo. Ele pregava com firmeza em nome do Senhor, falava e discutia com os judeus, mas eles procuravam até matá-lo.
Ou seja, Saulo não chegou com medo. A experiência de fé, o vínculo que ele fez com Jesus foi tão forte, que ele ficou com a comunidade e não ficou parado não, já começou a pregar, anunciar o nome de Jesus. Quantas lições dessa primeira leitura, mostrando para nós que às vezes nosso vínculo é equivocado, é errado, mas a gente pode mudar. Mostrando para nós que às vezes as escolhas que fazemos na vida são incongruentes, mas que a gente sempre pode mudar, como Saulo, que antes perseguia Jesus e depois foi discípulo dele, e foi perseguido por causa dele. Sempre pode haver mudança, e nos leva também a acreditar na mudança das pessoas que estão ao nosso lado. Toda pessoa pode mudar. Nós não podemos acreditar naquele ditado que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Não, não. Quem tem fé não acredita nisso. Porque gente que nasce torta pode endireitar. Gente não é pau. Gente pensa, sente, decide. Toda pessoa pode mudar de vida, pode se endireitar, se quiser. Se quiser mudar os seus vínculos, pode. Lógico que tem muita gente que não quer, mas aquele que quer, pode. É possível. Na segunda leitura, nós vimos que o vínculo com Jesus nos compromete com os irmãos. É a primeira carta de João. Não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aqui está o critério para sabermos se somos da verdade e para sossegar o nosso coração. Um dos pontos muito fortes de Jesus é dizer para nós que amor é atitude concreta para fazer bem para o outro. Na cultura que nós vivemos hoje, amor virou algo fluido. O amor está na boca de todo mundo, está nas músicas, está na poesia. Mas nem sempre ele é acompanhado de atitudes concretas em relação ao outro. Essa pandemia nos mostrou muito isso. Quando tivemos que voltar mais para as nossas casas, para o doméstico, cresceu o número de violência doméstica, cresce o número de feminicídios, cresce o número de violência contra as crianças. Olha, casa, família, que deveria ser o lugar primeiro do amor, se tornou o lugar do desamor, da violência, da agressão. Onde está o amor? Talvez numa plaquinha na parede, mas não basta. Se ela não se faz atitude de vida, não basta dizer eu te amo, são palavras. O amor se prova aí na concretude do dia a dia, são atitudes concretas que me dizem do meu amor para o outro. Amor não é romantismo vazio, amor não é boa intenção, amor não é promessa, amor é atitude de vida para o outro, para o bem do outro. Isso é entre marido e mulher, isso é entre filho e pai, mãe, irmão, avó, tio, para todo mundo, qualquer tipo de amor. Isso é entre colegas de trabalho. Eu só posso dizer que eu amo alguém se eu tenho atitudes para dar vida para essa pessoa. E é isso que
que na primeira carta de João ele está dizendo: não amemos com palavras de boca, eu te amo, você é importante para a minha vida, eu não sei viver sem você, você é o encanto. Tá, tudo bem, mas o que você está fazendo para provar isso na sua vida? Amemos com ações e de verdade. Domingo que vem será um dia muito importante para a gente ver isso. Dia das Mães, né? Quantos filhos vão chegar perto da mãe com presentes, flores? Mãe, eu te amo. Mãe, a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Deixa eu beijar, mãe, mãe. Aí na segunda-feira a mãe fala assim: vem lavar uns pratos aqui na cozinha para mim. Ah, mãe, agora, mãe. Não enche o saco. Ah, pois é. E no domingo tá: eu te amo, mãe, eu te amo, mãe. Arruma sua cama. Ah, não me enche, mãe. Arruma seu quarto. Não me enche. Tá vendo? Tá vendo? Domingo que vem nós vamos ver um punhado de mentira dessa. De tantos filhos que só sabem desobedecer, ingratidão, não tem o mínimo carinho. Aí no dia das mães vão lá dar uma florzinha para a mãe. Quanta hipocrisia, quanta mentira. Amor não é palavra e boca, amor é ação e verdade. É isso que a primeira carta de João nos diz. Se nós amamos a Deus de verdade, temos que amar os irmãos e irmãs. E talvez aqui esteja uma crise da fé. Para nós que temos fé, que rezamos, que viemos à missa, que comungamos, mas que às vezes chegamos na nossa casa, estamos cheios de brigas, discórdias, palavrões, críticas, mau humor, cara fechada, pirraça. Que fé é essa? Que eu venho rezar para Deus, mas não sei conviver com as pessoas de dentro da minha casa? Com meus vizinhos? Com aqueles que trabalham comigo? Que fé é essa? A fé não pode estar só aqui dentro da igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E no Evangelho, nós vemos Jesus. Jesus também está em Jerusalém, em plena quinta-feira santa, na última ceia. O discurso de despedida, o testamento de Jesus. Capítulo 15 de João. E ele diz para os discípulos: eu sou a verdadeira videira. Jesus usava muitas metáforas, muitas comparações. Eu sou o caminho, verdade, vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Hoje ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Todos nós já vimos uma parreira, não é? Pelo menos no filme, numa figura, se não vimos ao vivo. Israel tinha muita plantação de uva, então todas as pessoas entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Mas por que ele diz: eu sou a verdadeira? Porque lá no Antigo Testamento, muitas vezes o povo de Deus foi comparado com uma videira. Jesus não está criando, inventando nada. Lá no Antigo Testamento já existe essa comparação com o povo de Deus. Só que Israel é a videira querida por Deus, cuidada por Deus, protegida por Deus. Tirou da escravidão do Egito, caminhou no deserto, entregou a terra prometida.
Acontece que essa videira só deu frutos amargos, apodrecidos. Não deu os frutos que o Senhor esperava. Infidelidade, idolatria, desobediência. Jesus é a nova videira, por isso que ele fala que ele é a verdadeira, porque aquela do Antigo Testamento não é verdadeira. Ele é a videira verdadeira, ele vai dar os frutos que Deus espera. Ele vai ser fiel e obediente o bastante, aquilo que o povo de Israel não foi. Dele vai sair um novo povo, uma nova igreja, capaz de dar frutos bons, que somos nós. Então veja, meu pai é o agricultor, quem cuida dessa videira é o pai, quem plantou é o pai. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. O que significa um ramo que não dá fruto em Jesus? É aquela pessoa que escolhe não se vincular a Deus, não se vincular ao amor, à solidariedade, à caridade, ao bem. É aquela pessoa que quer amar só da boca para fora, que não quer ter atitude. Então o ramo não dá fruto, não é por causa de Jesus, é por escolha do ramo, da pessoa. Esse vai ser cortado. Ou melhor, ela mesma já se cortou, porque ela não quer dar frutos, ela não quer cumprir a missão dela, que é frutificar. Será cortado. O que é cortado? Perde o seu vínculo com Deus, perde a bênção, a graça, a seiva. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Numa outra tradução da Bíblia está ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Eu acredito que todos vocês que me escutam agora já podaram uma roseira, ou alguma outra árvore, ou uma planta alguma vez na vida. Se você não podou, pelo menos você viu alguém podar. Quando a planta é podada, ela fica feia, ela fica sem tanta exuberância. Mas justamente por causa dessa poda, a seiva vai tomando conta ali do caule, ela vai se fortalecendo e gerando flores, frutos. Uma árvore que não é podada, ela vai dando flores fracas, frutos fracos. A poda é necessária, justamente para o bem da árvore, ainda que doa. Essa é a parte mais difícil para a gente entender. Podas na nossa vida são os sofrimentos, as dores, as dificuldades, os problemas, as doenças, os desafios que nós enfrentamos. Só que a gente olha para esses desafios sempre do lado negativo. Está querendo me matar, é castigo, é negativo, vai me destruir, vai me derrotar. Jesus nos convida a ver essas podas como algo positivo, como uma experiência que vai me amadurecer, me melhorar, me tornar uma pessoa mais crescida para viver a graça dele. Ninguém cresce com Jesus sem ser podado. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós precisamos de poda dos nossos erros, escolhas mal feitas, pecados, incoerências, mentiras. Poda. A gente só cresce se for podado.
Poda é conversão, poda é mudança de vida, poda é transformação. Quanto mais a gente resiste à poda, menos crescimento a gente tem. E quanto mais abertos à poda nós estamos, mais crescimento teremos. E você que me ouve agora, como você tem lidado com as podas da sua vida? Você briga com Deus porque Ele está podando? Se revolta? Se desespera? Perde a fé? Ou nessa hora é que justamente a sua fé se fortalece para enfrentar essas podas? Quem é você? Agora o texto traz a palavra permanecer. 7 vezes a palavra permanecer. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira. Vós também não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Não é à toa que essa palavra se repete 7 vezes. É para dizer que o nosso vínculo com Jesus é permanecer nele. O que é permanecer? É ficar, é habitar, é estar ali junto, é aderir, é se comprometer, é mergulhar, é vestir a camisa, é ter ali o apoio, o suporte. Isso é permanecer. Não é beija-flor que beija aqui, aqui, não, isso não é permanecer. Não é um caminho de cada hora querendo uma coisa diferente, sem aprofundar em nada. Isso não é permanecer. Permanecer é ficar, é prosseguir, é perseverar. A fé exige permanecer, permanece. Não pode ser assim, eu creio hoje, amanhã eu não creio mais, ou Deus para mim hoje é importante, amanhã para mim o mais importante é o poder, depois da manhã o mais importante é o dinheiro, depois a importância é a vaidade. Não, Deus tem que ser o mais importante durante toda a minha vida. Ele é o Senhor, Ele é que determina minhas outras escolhas. E Ele é muito claro, sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra de Jesus para nós hoje, nesse 5º domingo da Páscoa. Os frutos que nós devemos dar dependem desse vínculo, dessa permanência em Deus. O que é que significa permanecer em Deus? Caminhar com Jesus a minha vida inteira. E mesmo quando vier o pecado, a queda, o desvio, e eles vão acontecer na vida de todos nós, voltar ao caminho, levantar da queda, pedir perdão e retomar o caminho, não nos acomodar aos erros, não nos acomodar às fraquezas, aos defeitos, mas levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, continuar o nosso caminho. Meu irmão, minha irmã, que as leituras desse domingo estejam impregnadas em seu coração e que você possa guardá-las e praticá-las. Aprenda com Saulo a ter Jesus como Senhor da sua vida. Aprenda com Barnabé a apoiar as pessoas que precisam de mais confiança. Aprenda com a primeira carta de João a não amar apenas com boca, com palavras, com intenções, mas amar com atitudes. Aprenda com Jesus a permanecer nele. Aprenda com Jesus a dar frutos no seu casamento, no seu namoro, na sua família, no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Frutos de vida, de amor, de perdão, de paz, de solidariedade, de caridade. Frutos. E seja uma videira realmente verdadeira como Jesus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.